Rúben foi o primeiro dos 12 filhos de Jacó com Leá. Um personagem interessante, pois a sua história na Bíblia apresenta tantas virtudes notáveis quanto seus pecados. Pecados que lhe custaram um preço muito alto a pagar: o direito de primogenitura. Sua tribo, embora pudesse ter sido importante para Israel, ela se destacou muito apenas na revolta de Coré, Datã e Abirão no deserto, e no período dos juízes e da monarquia manteve sempre a distância do lado leste do Jordão. Conheça a história do patriarca que foi turbulento como as águas, e de seus descendentes rubenitas, a tribo de Rúben. Vem comigo. Rúben é o primogênito de Jacó. Nasceu em Padã Arã, 1900 anos antes de Cristo. Sua mãe era Leá, justamente a esposa desprezada e renegada pelo pai. Quando engravidou, Leá creu que um filho faria com que Jacó a amasse mais. Por isso deu o nome ao primeiro filho de Rúben, que literalmente significa contemple um filho. E ela disse: o Senhor viu minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Já na idade adulta, sem planejar, Rúben acabou participando indiretamente no nascimento do seu irmão Issacar. Como um filho muito amoroso, ele levou mandragoras para a mãe ao retornar da colheita de trigo. Raquel, a esposa amada de Jacó, desejou aquelas mandrágoras ou mandragoras. Em troca delas, deixou que Lia se deitasse com o marido naquela noite. E dessa noite de amor com Jacó, Leá acabou engravidando de Issacar. Rúben também teve um papel muito importante na história do seu meio-irmão José. Enquanto os outros irmãos planejavam assassiná-lo, foi Rúben quem esfriou o sangue dos irmãos, pedindo que eles apenas jogassem um poço e não ferissem José. O seu plano inicial era resgatar José quando eles não tivessem mais olhando. Acontece que a história não ocorreu como ele pensou, e José acabou sendo vendido como escravo. Anos se passaram. Quando os irmãos estavam passando por grandes tribulações no Egito, por causa do que eles fizeram com José, interpretaram que a causa daqueles problemas era consequência do que haviam feito ao irmão mais novo. Nessa ocasião, Rúben fez questão de lembrá-los de que tinha pedido para não maltratarem José. Já na segunda viagem que deveriam fazer ao Egito, José havia ordenado que não retornasse sem que levasse o irmão mais novo, Benjamim. Acontece que Jacó não deixaria levá-lo. Por isso, Rúben disse que deixaria os próprios filhos como garantia ao pai, que trairia o irmão mais novo de volta. Esses foram alguns relatos que mostram a qualidade de Rúben. Ele cuidava da mãe, levando mandrágoras, ele protegeu José dos outros irmãos e ainda deu seus próprios filhos como garantia pela proteção de Benjamim. Uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Apesar de um dos poucos irmãos com essas qualidades, um terrível pecado manchou a história de Rúben. Rúben se envolveu demais com a cultura pagã à sua volta e aderiu a alguns costumes condenados pelo Senhor. Ele tomou como esposa Bila, a concubina de seu pai Jacó. Esse terrível incesto de roubar a concubina do pai era um costume cananeu e custou-lhe muito, muito caro. Mas a fatura chegou e o preço foi alto demais. Ele perdeu a bênção devida a um filho primogênito. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. É por isso que o símbolo da bandeira dos Rubenitas eram as ondas do mar, por causa da expressão turbulento como as águas. Triste fim para um homem que não teve o temor ao Senhor. Quando Rúben entrou no Egito, ele levou consigo sua família, contando 4 filhos homens, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, e estes se tornaram clãs de famílias no Egito. 430 anos depois, os Rubenitas saíram do Egito com 46.500 homens, preparados para a guerra. Na saída do Egito, Elissur foi comandante tanto do exército rubenita quanto do exército de Simeão e de Gade. Juntos, eles formavam um exército de 151.450 guerreiros.
Mas quando Moisés enviou representantes das tribos para espiar a terra prometida, o líder de Ruben foi Samuá. Quando as tribos acampavam, elas eram organizadas de forma que o tabernáculo ficasse no centro de todas as tribos, e cada uma delas possuía uma posição própria. A tribo de Ruben deveria ficar ao sul, junto das tribos de Simeão e de Gade. Já quando marchavam, Ruben liderava a segunda divisão, liderando os gadistas e os simeonitas. Eles iam atrás apenas da divisão liderada pela tribo de Judá. Um episódio inesquecível e que mancha a história dos Rubenitas no deserto ocorreu quando os aliados do levita Corá, dois importantes líderes da tribo, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés e Arão. Neste triste episódio, eles disseram coisas horríveis aos profetas e questionaram a liderança deles. Talvez Datã e Abirão tivessem calculado que os Rubenitas eram descendentes do primogênito de Jacó, e por isso seriam os legítimos líderes de todo o povo. Mas eles estavam errados, e a consequência foi desastrosa. Eles foram engolidos pela terra. Após um longo período no deserto, quando o povo já estava perto a possuir a terra prometida, eles fizeram um novo censo, e desta vez, a tribo de Ruben havia diminuído, 43.730 homens. No período da conquista da terra prometida, Ruben aliou-se à tribo de Gade e à tribo de Manassés, e pediram permissão para possuírem as terras ao leste do Jordão. Era uma região com abundantes pastagens, e eles eram grandes criadores de gado. A permissão foi concedida por Moisés, desde que desse todo o apoio militar na margem oeste do rio às outras tribos, até o fim da conquista. As tribos concordaram em ajudar as outras tribos nas batalhas, e de fato fizeram, até o final de tudo. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do rio Jordão. Essa cidade e os seus povoados foram herança de Ruben. A localização de Ruben, embora fosse uma região muito fértil, deixava as fronteiras abertas para a invasão de inimigos, como os moabitas e salteadores do deserto. Finalmente, quando acabaram as batalhas e conquistas, os Rubenitas, os Gadistas e a meia tribo de Manassés retornaram para suas terras, a leste do Jordão. Movido por um zelo religioso para que o povo não se esquecesse do Senhor, por estarem muito distante das outras tribos, eles ergueram um imponente altar em Gelilote, junto ao Jordão. Acontece que isso ocasionou um grande mal-entendido. As outras tribos a oeste pensaram que aquele fosse um altar pagão, e por isso prepararam uma guerra contra as tribos do leste, por terem se desviado do Deus de Israel. Por esse mal-entendido, Israel quase entrou em guerra civil, mas tudo foi esclarecido e as tribos mantiveram paz por aquele momento. No período dos juízes, aparentemente, os Rubenitas não tomaram parte nas guerras, e receberam uma risível reprimenda em uma canção de Débora. Parece que naquele período ali houve muita discordância entre eles. No período da monarquia em Israel, os Rubenitas entraram em guerra contra os agarenos e conquistaram as suas terras, junto das tribos de Gade e da meia tribo de Manassés. Também no período da monarquia, eles serviram o exército de Davi e tiveram supervisão do rei nas tribos da região. Após a divisão do reino, tiveram seu domínio reduzido no período do rei Geu, e depois, finalmente foi levado pela Síria para o exílio, e de onde nunca mais se ouviu falar da tribo. Depois disso, só ouviremos falar dos Rubenitas relacionado a Israel futura, idealizada do reino de Deus, com a promessa de que tomarão parte na herança. Esta foi a história de Ruben e da tribo de Ruben.